Eu saúdo a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, a todos meus irmãos cristãos que caminham pela fé que foi dada desde a eternidade. Eu estou mais uma vez no meu canal no YouTube, nesse dia de domingo, dia 5 de abril de 2020. Eu vou meditar em uma palavra da parte do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, que dá vida eterna à alma de um homem pecador no modo geral. E a sua alma é o seu corpo carnal, espiritualmente falando. No livro, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 12. Eu vou meditar apenas no versículo 1. O título: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Espiritualmente falando, pela fé que foi dada desde a eternidade. Por isso que a letra mata, em sentido figurado. É razão. Esta palavra fala do encontro com o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Esta palavra fala de um homem pecador no modo geral. Esta palavra fala de um homem pecador sem Deus. Esta palavra fala de um homem pecador morto de fé. Esta palavra fala de um homem pecador no modo geral, que é natural. Esta palavra fala de um homem pecador que é pobre, do Espírito que vive e reina para sempre. Esta palavra fala da terra. Esta palavra é sobrenatural. Esta palavra fala de um homem pecador que não tem comunhão nenhuma com o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Porque este homem pecador, ele é natural, ele não é espiritual. E esta enfermidade dele aqui é uma enfermidade para a morte eterna da alma deste homem pecador, que é o seu corpo carnal, para a sepultura. Essa é a morte espiritual, para toda a eternidade e para toda a vida. Porque este homem pecador, ele não tem fé. Este homem pecador, ele é um homem morto de fé. Este homem pecador, no modo geral, ele busca o ouro e a prata. Ele busca ganhar muito dinheiro, ter um carro novo, uma casa nova, viajar 3, 4 vezes ao ano. Ele age desta maneira é porque ele é um homem pecador sem Deus. Ele age desta maneira é porque ele é um homem pecador, no modo geral, que é natural. Este homem pecador, ele age na razão. Ele acredita em si mesmo, na sua própria força, no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, no seu próprio conceito. E por ele ser um homem pecador, sem o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, ele também não sabe que tudo que o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, fez para essa vida, foi para durar um certo tempo. Um dia tudo vai acabar, não vai existir mais. Nada fica para a semente, porque é natural, não é eterno. Ou seja, não é espiritual. Inclusive, a alma deste homem pecador, que é o seu próprio corpo carnal. Ela um dia ela vai morrer, porque este homem pecador, ele é um homem sem Deus, ou seja, um homem sem fé. Espiritualmente falando, pela fé que foi dada desde a eternidade. Por isso que a letra mata, em sentido figurado. É razão. A Bíblia Sagrada diz aqui nesse texto que este homem pecador, ele foi salvo. Ele alcançou salvação, uma vida espiritual, com o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, para toda a eternidade e para toda a vida. Agora, como que este homem pecador, ele alcançou esse milagre na sua vida? Este homem pecador, ele alcançou essa vitória
porque ele meditou na palavra de Deus durante toda a sua vida. Todos os dias, este homem pecador, ele meditou na palavra de Deus em sentido figurado. Ele buscou, ele procurou o tesouro que estava escondido. Então o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, viu a sua meditação, viu a sua busca, a sua procura ao tesouro que estava escondido. Então o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, se revelou à alma deste homem pecador, que é o seu próprio corpo carnal. E livrou a alma deste homem pecador, que é o seu próprio corpo carnal, da morte eterna, da sepultura, da morte espiritual, para toda a eternidade e para a vida inteira. Então, este homem pecador, de modo geral, ele nasceu de novo, porque o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, ressuscitou o que estava morto, porque ele era um homem sem Deus, ou seja, um homem sem fé. Um homem que acreditava em si mesmo, na sua sabedoria, no seu conhecimento, um homem que agia na razão, acreditava no seu próprio conceito. Agora não. Este homem pecador, ele é um homem de muita fé, ou seja, ele é um homem de Deus. O Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, mudou o seu cativeiro, mudou a sua história. Este homem pecador, agora, ele é um homem enviado pelo Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Este homem pecador, ele é profeta do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Este homem pecador, agora, ele é filho do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. E o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, é Pai da alma deste homem pecador, que é o seu próprio corpo carnal. Então o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, abençoa a sua alma, que é o seu próprio corpo carnal. Repreende todas as enfermidades espirituais, para que este homem pecador, ele viva muitos anos aqui na terra, ministrando uma palavra revelada da parte do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, que dá vida eterna à alma de um homem pecador no modo geral. E a sua alma é o seu corpo carnal, espiritualmente falando. Por isso que a letra mata, em sentido figurado, é razão. A salvação é pela revelação, não é pela razão em sentido figurado. Por isso que a letra mata, em sentido figurado, é razão. A Bíblia Sagrada, sem a revelação do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, a Bíblia Sagrada, ela é natural, porque fala de um homem pecador no modo geral, porque fala de um homem pecador que é pobre, do Espírito que vive e reina para sempre. O Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, eu te peço pela fé que foi dada desde a eternidade, para que continue abençoando toda a humanidade, para que continue abençoando os nossos celeiros, as nossas finanças. Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, eu te peço pela fé que foi dada desde a eternidade. Só até aqui.